Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos. Eu sou o Carlos Alberto Ferreira e estamos aqui hoje agradecendo a presença dos nossos irmãos que estão sintonizados com a Rádio Rio de Janeiro e também nossos companheiros internautas no programa Luz na Penumbra, onde nós estamos estudando e dando continuidade ao estudo da Gênese, essa obra que Kardec nos legou para o nosso crescimento, né, espiritual. Muito boa obra. Então, amigos, vamos dar continuidade no nosso estudo, que é o item 6 do capítulo 18. Os tempos são chegados. Eu vou dar uma lidinha aqui no que Kardec faz referência para que a gente possa ir conversando sobre esta passagem. Nos diz o item 6. Até o presente, a humanidade tem realizado progressos incontáveis. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam sido alcançados, sob o ponto de vista da ciência, das artes e do bem-estar material. Ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, o de fazermos reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resquício de um outro tempo, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que podiam, seriam hoje um entrave, tal como uma criança estimulada por móveis que se tornam impotentes quando vem a idade madura. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento e para isso é preciso destruir tudo o que pode estimular neles o egoísmo e o orgulho. Eu vou dar uma paradinha aqui na leitura para que a gente possa iniciar conversando esse capítulo 18 que Kardec finaliza, né, esse livro, A Gênese. Nesse capítulo 18, o título é Os Tempos São Chegados. Essas palavras foram trazidas para nós por Jesus e interessante que ele traz essa passagem para nós, os tempos são chegados, mas há 2023 anos atrás. Então, que tempos são esses, né? É o tempo realmente de renovação do espírito. É o tempo, né, em que o espírito, né, irá transpor a faixa da imperfeição para a faixa dos bons espíritos. Ou seja, a faixa em que o espírito falará mais alto do que a matéria. Então, nesse momento em que analisamos a transição planetária, ou seja, o progresso moral da humanidade
reencarnante nesse planeta de provas e expiações, né? Então, se somos reencarnantes nesse planeta de provas e expiações, é porque nós temos a certeza que fizemos já por merecer essa condição de provas e expiações, aonde ainda precisaremos, pela justiça divina, reaver nossas pendências do passado para a nossa melhoria de conduta, de comportamento, para a nossa melhoria de moral do espírito. Então, o que ele diz aqui, que até o presente a humanidade ela tem realmente, e aí Kardec já falava para nós já no século XIX, né, que o livro A Gênese ele chega para nós no ano de 1868. Então, Kardec já fala no século XIX dos progressos que a humanidade tem realizado. E é muito interessante porque em vários setores, como setores da arte, né, da literatura, como nos setores da ciência, né, houve um grande crescimento, um grande progresso da humanidade nesse sentido. Haja visto, eu sempre gosto de mencionar e como fazer essa lembrança no século XIX. Quantos, né, homens de ciências reencarnaram no nosso planeta? Reencarnaram no século XIX, aqui para dar um impulso ao progresso da nossa ciência, né? Vamos ver aí Planck, Linus Pauling, Rutherford, Bohr, né? O nosso querido Einstein, né? Tão conhecido, né? Enfim, o casal Curie, tantos e tantos, Oparin, muito, mas foi uma gama de espíritos que estiveram aqui entre nós no século XIX, reencarnados para impulsionar, para desenvolver a nossa ciência, dar um impulso à nossa ciência no planeta. Então, esse Kardec ele faz menção a esse desenvolvimento, né? Então ele vai dizer assim, então os homens com a sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam sido alcançados sob um ponto de vista, aí ele falou das ciências, das artes e do bem-estar material, né? Desenvolvendo o nosso bem-estar material, desenvolvendo a ciência, desenvolvendo tudo aquilo em que nós podemos nos sentir bem materialmente. Ainda lhe falta, né? E aí a nossa história de que lembramos agora sobre a questão dos tempos chegados. E aí há de lembrar, né, a necessidade do desenvolvimento moral do ser, do homem na Terra. Então, ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, porque a questão moral, Kardec ele atribui a um imenso progresso, tá? E a ciência, as artes e tudo mais continuarão cada vez mais a desenvolver. Já visto a própria medicina hoje da Terra, né? O quanto ela já vem se desenvolvendo, quantas enfermidades, né? Quantas doenças que nós tínhamos, doenças como dizíamos kármicas, né? Hoje passaram a ser provatórias, né? A maioria hoje dos cânceres tem cura, né? E nós temos até exemplos de cânceres agressivos que têm sido curados pelos tratamentos aqui terrenos, né? Da nossa medicina. Então a medicina vai evoluindo, né? E a ciência continua evoluindo, né? Em todos os setores, como a astronomia também, né? Como a astrofísica, né?
a física quântica, né? Olha quantas coisas continuam ainda crescendo, mas precisamos atentar para esse imenso progresso que Kardec nos diz, que é o nosso progresso moral, tá? Então, o de fazerem reinar entre eles a caridade, a fraternidade, a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. E aí nós vamos entender os tempos são chegados, os tempos de renovação, né? O tempo de transição planetária da Terra, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos internautas sintonizados na nossa querida rádio, eu, Carlos Alberto, estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese, né? Ao nosso querido programa Luz na Penumbra, do qual nós estamos estudando o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, os itens meia dúzia, 6, né? Que nós estamos dando curso a esses 6. Então vamos seguindo em frente. Então diz aqui, não poderiam consegui-los nem com suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resquícios de um outro tempo, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que poderiam, seriam hoje o entrave, tal como uma criança estimulada por um móvel, que torna-se impotente quando vem a idade madura. Ou seja, né, nós estamos vendo que a evolução, seja da ciência, a evolução para aquela época, ela foi suficiente, né, para aquela época, né? Houve uma época em que a iluminação pelo lampião era suficiente naquela época. Mas hoje não poderíamos mais viver, né, sem a energia elétrica, sem a lâmpada elétrica. Então aí está aí o progresso em si, né, com os tempos. Hoje não poderíamos visar somente a nossa evolução, né, pelo âmbito material, pelo âmbito de adquirirmos bem-estar material, mas sim começarmos a rever o nosso crescimento espiritual. Aquela história que os espíritos já nos assinaram, ser do mundo, viver no mundo, né, material, sem ser do mundo. O que ele quer dizer? Precisamos viver no mundo material, precisamos da matéria para nos desenvolver a nossa inteligência, desenvolver nossos aspectos materiais de uma certa forma, nosso trabalho, tudo. Mas não esqueçamos, né, de desenvolvermos e de nos espiritualizarmos. É isso que eles querem dizer, viver no mundo, né? Serem cidadãos que vivem no mundo sem ser do mundo material, mas visando o quê? A vida futura, visando o nosso futuro espiritual, né? Então, o nosso crescimento espiritual. Então, não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento. E para isso é preciso destruir tudo que pode estimular neles o egoísmo e o orgulho, que é as duas chagas da humanidade.
da onde se derivam todos os males da humanidade, da onde é através do egoísmo, né, e do orgulho se derivam as guerras, se derivam as corrupções, se derivam as quedas morais que nós temos assistido na humanidade, entendeu? Pela falta de espiritualização, pela falta de aquisição de melhores sentimentos, de mudar esse teor vibratório dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes como espírito e principalmente das nossas escolhas. Se já discernimos entre o bem e o mal, né? Já temos condições de fazer escolhas melhores, escolhas mais edificantes, escolhas mais corretas com o nosso aprendizado moral. Então, então eles vão finalizando aqui, no último parágrafo do item 6, dizendo assim: esse é o período em que vão entrar doravante e que marcará uma das principais fases da humanidade. Essa fase que se elabora neste momento é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade adulta é o complemento da juventude. Ela podia, então, ser prevista e predita de antemão. E é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Então, aqui está, finalizando essas palavras do item 6, né, mostrando para a gente a importância do nosso desenvolvimento, porque, exemplificando, né, o nosso aprendizado desde lá do maternal, né, dos primeiros passos da escola, né. Hoje nós temos os cursos fundamentais, o curso fundamental, a preparação do curso médio, né? A universidade, né? As faculdades, enfim, o doutorado, né? O mestrado, e vai seguindo o nosso percurso, mas pode ver que nós precisamos iniciar como a criança inicia os seus primeiros passos na escola fundamental. Nós não podemos nunca dar uma matéria ou dar um aprendizado que ela só vai ter na universidade. Então ela terá que passar por todos os passos até chegar ao seu final do seu estudo. E embora no seu estudo com relação ao nosso aprendizado, que nós vamos aprendendo que o nosso conhecimento, tudo que nós temos que conhecer, é ilimitado, é vastíssimo, né? Então, teremos que passar por todas as etapas de aprendizados, e cada etapa, no seu tempo certo, né, ela será suficiente para aquele momento. Mas à medida que eu passo de ano, né, que eu vou para uma classe mais adiantada, eu começarei a ter os conhecimentos daquele adiantamento, daquela classe do qual eu estou. E à medida que eu vou me adiantando, eu vou me aprimorando mais ainda no meu intelecto e na minha consciência, né? É quando eu vou já aprendendo até mesmo com aquilo que nós estamos ensinando. É uma coisa assim, uma vez aprendemos isso com os espíritos, né? Que às vezes nós estamos
dando aula, com os professores dando aula, dando as lições. Às vezes nós estamos na casa espírita, somos palestrantes espíritas, somos instrutores de aula das matérias relativas à codificação, enfim, uma série de outras, né, de outros cursos que são realizados, mas a pergunta é, o que é que nós estamos aprendendo com o que nós estamos ensinando? Então, a cada etapa do espírito é o aprendizado dele naquele momento. É a necessidade dele para aquele momento, mas à medida que ele vai subindo os degraus, ele vai precisando de conhecimentos mais elaborados, até chegar no seu doutorado, no seu mestrado, das suas experiências da vida, né, e do conhecimento da vida. Mas, acima de tudo, vivenciando, para que nós possamos, né, com essas experiências, modificarmos as nossas vibrações, sensibilizarmos os nossos sentimentos, começarmos a desenvolver o amor verdadeiro em nós. Não mais o amor, aquele amor físico, né, que nós ainda conhecemos, mas já desenvolvermos o amor ao próximo, né? Desenvolvermos o amor em todos os nossos sentidos, das nossas relações como sociedade, como vida. Então, esse item, né, que fala dos tempos são chegados, é sempre nesse sentido. É o alerta, olha, os tempos são chegados, chegou o tempo da sua mudança, chegou o tempo de nós modificarmos esse comportamento, muitas vezes ainda irritadiço, muitas vezes egoísta, orgulhoso, né? Aquele pensamento de só pensarmos em nós. Precisamos agora ter a visão do outro, porque somos seres sociais. Nós temos uma família do qual é o nosso grande laboratório de experiências, aonde estamos ali desenvolvendo esses sentimentos de afeto, sentimentos de amor, sentimentos, enfim, de perdão. Então, essa é a questão. Então, eu só passo aqui finalizando realmente, nesses dizeres finais do item 6. Ela podia, então, ser prevista e predita de antemão. E é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Então, queridos irmãos, amigos e companheiros de jornada, né? Agradecemos a presença de todos e que no próximo programa possamos estar juntos estudando esse livro, A Gênese de Allan Kardec. Fiquem em paz, todos, paz em seus corações. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas,
Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, no momento em que juntos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, nós damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, de nosso amado codificador Allan Kardec, na qual nosso Allan Kardec nos apresenta a trajetória dos espíritos por ele catalogados nos vários níveis evolutivos. Neste caso, estamos estudando a segunda parte, já no capítulo 6 da segunda parte desta obra, no qual o nosso codificador nos apresenta a trajetória, a mecânica, o diálogo íntimo que os espíritos apresentam ou vivem na sua intimidade profunda com relação a esse turbilhão de emoções, no caso principalmente dos criminosos arrependidos. Nós já iniciamos este capítulo, já estudamos aqui juntos o caso do assassino do arcebispo de Paris pelo padre Verger, e hoje nós damos continuidade a um criminoso, não mais um religioso, mas um criminoso dito comum, chamado Le Maire. Kardec nos apresenta Le Maire, assim, muito objetivamente, sem maiores detalhes, dizendo que ele foi condenado à pena última, diga-se pena capital ou pena de morte, pelo júri de Aisne. Atenção, nós escrevemos A-I-S-N-E e lemos Aisne. Então, Le Maire foi condenado à pena última pelo júri de Aisne e executado no dia 31 de dezembro de 1857. Portanto, nós vemos aqui que ele já está evocado também, está mostrado aqui que ele foi evocado no dia 29 de janeiro de 1858, portanto, apenas alguns dias após a sua execução. Então, nós vamos falar sobre pena de morte. Ele foi condenado à pena de morte. É lícito alguém ser condenado à pena de morte pelos homens, pelos próprios homens, quando a outorga divina da vida é privativa do próprio Deus? Só Ele pode retirar, porque só Ele pode dar. Kardec abordou esse tema em O Livro dos Espíritos a partir da pergunta que tomou o número 760. Indaga o nosso querido codificador: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E os espíritos orientadores da humanidade responderam a Kardec: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Esta obra, nós sabemos, foi recebida e publicada aqui em 1857. Portanto, lá já era distante e, lamentavelmente, continua distante também de nós essa situação. Kardec aqui apresenta uma de suas preciosas notas. Ele diz: sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Nós vemos aqui a atualidade da doutrina espírita. Mas seria injusto para com a sociedade moderna, no seio dos povos mais adiantados, quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte e à natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se entre esses mesmos povos compararmos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso.
A fala de Kardec, a par de ser sempre muito objetiva, muito clara, muito lúcida, é também a vida, a vida na palavra da esperança na criatura humana e na crença divina da lei do progresso. A pergunta seguinte de Kardec é: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Resposta: há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Nós já falamos várias vezes aqui e continuaremos falando, particularmente neste capítulo sobre criminosos arrependidos, sobre o arrependimento. Está também em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 990. A pergunta seguinte, de número 762, é: a pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Resposta dos Espíritos Orientadores da Humanidade ao nosso querido codificador Allan Kardec. Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Podes duvidar disso? Respondem os espíritos superiores. Não se revolta o teu espírito quando leis a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e, não raro, em honra da divindade? Das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural, e talvez mesmo, se fosses juiz, fizesses outro tanto. Assim é que o que pareceu justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Pergunta 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado, respondem os espíritos superiores. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem. E a última pergunta sobre a pena de morte em O Livro dos Espíritos, que tomou o número 765. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Resposta dos Espíritos Orientadores da Humanidade ao nosso querido codificador Allan Kardec e a todos nós, através de sua insuperável codificação. É tomar o homem
o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios. São as orientações de nossos orientadores superiores da humanidade, os espíritos amigos, e que falam a esse respeito a propósito da lição que estamos aqui estudando em o capítulo 6 da segunda parte de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta os criminosos arrependidos, e nós estamos começando a estudar o caso, a trajetória, os movimentos desta alma, a época alma, depois espírito, Le Maire. Ele foi condenado à pena última pelo júri de N e executado a 31 de dezembro de 1857. Portanto, exatamente no ano da publicação do advento do Espiritismo, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Evocado em 29 de janeiro de 1858, Kardec então nos dá aqui até a transcrição da comunicação do espírito Le Maire à mesa mediúnica, e ele responde à evocação: aqui estou. Ele, portanto, já se situa ali no ambiente físico, o que nem sempre é muito comum, mas no caso dos criminosos, e nós vemos isso à mesa mediúnica quando conversamos com eles, os criminosos têm uma noção muito mais nítida, eu diria frequentissimamente nítida, a respeito do que lhes aconteceu e de quão despertos estão a esse respeito. Vendo-vos, na verdade, aqui a mesa mediúnica, o espírito Le Maire, nesta condição, está aqui confirmando princípios que nós estudamos em O Livro dos Espíritos e em todas as obras da codificação e nas subsidiárias, sobretudo as obras dos nossos mentores, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e tantos outros. Então, é perguntado inicialmente ao espírito Le Maire à mesa mediúnica: vendo-nos, que sensação experimentais? A da vergonha. Nós vemos aqui que já está mobilizado o espírito Le Maire na sua condição íntegra, do ponto de vista de sua moralidade. Ele não só está ali reconhecendo fisicamente o espaço, mas ele está reconhecendo também a sua intimidade profunda. E é nesse momento que nós aqui também reconhecemos a nossa união no estudo aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, que estamos estudando aqui a trajetória do espírito Le Maire, condenado à pena de morte, no capítulo 6 da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo no qual o nosso Kardec nos apresenta criminosos arrependidos para nossa instrução e para também o despertamento, para nós nos tornarmos mais decididos em nosso esforço evolutivo. Então, seguindo aqui, ele segue dizendo que tem a sensação da vergonha. Isto é já uma conquista do espírito, porque ele já registra que aquilo não foi uma coisa digna, não foi alguma coisa de que ele se pudesse orgulhar ou como pudesse acrescentar a sua apresentação como ser encarnado ou desencarnado. Retivestes os sentidos até o último momento? Resposta, sim. Então, Le Maire, condenado durante o momento da execução, até o último momento,
ele teve os sentidos permanentemente ali ativos. Após a execução, tivestes imediata noção dessa nova existência? Isso após a execução. E Le Maire responde: eu estava imerso em grande perturbação. Nós vemos que a perturbação é um momento obrigatório para todos nós que desencarnamos, que já desencarnamos, que vamos desencarnar. É uma passagem obrigatória. A duração desse momento de perturbação é que varia de acordo com o esforço evolutivo do espírito, com a sua condição evolutiva, ou seja, o seu nível evolutivo. Quem trabalhou mais para o bem se perturba durante menos tempo ou até nem se perturba, dependendo. Então ele declara: eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda me não libertei. É muito difícil para um espírito tão devedor da lei, porque trabalhou contra a vida, e só a Deus compete fazer isso, porque só a Deus compete oferecer, dar a vida. Então, ele não se libertou por força das contingências vibratórias de ter invectivado, de ter agredido a lei de Deus. Continua Le Maire: senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração quem a sofria. Aqui muito interessante como ele dizer que foi o coração. Do ponto de vista psíquico, psicanalítico talvez, nós sabemos que o coração é o órgão, não físico, mas é uma figura de linguagem, de que é o coração que ama, o coração que sofre. Então aqui pode ter sido também uma figura de linguagem. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração quem a sofria. Vi rolar não sei o que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria, e mais pungente se me tornou a minha dor. Aqui nós temos uma mistura, um amálgama das dores. A dor física, porque o corpo foi cortado, mas também a dor moral da vergonha. Então, ao mesmo tempo que tudo isso se passa, na verdade ele não estava ainda consciente da vergonha, mas a sua consciência ali deu um sinal grande, um sinal vermelho até, por causa do ato praticado e do que tinha lhe acontecido nesse particular. Porque nós sabemos, e nosso querido, vamos recorrer ao nosso querido Hermínio Miranda, em sua obra Reencarnação e Imortalidade, ele diz: para cada ação há uma reação igual em sentido contrário. É a lei de causa e efeito, ou do karma. É por isso que nós temos aqui o nosso Le Maire nesse amálgama de emoções, algumas até um tanto contraditórias, mas que tudo faz sentido nesse momento crucial de vivência desse espírito que acabava de, pela justiça dos homens, pagar, que nem é uma palavra que nós no discurso espírita usamos, mas pagar diante da lei humana, como se diz também aqui no discurso da Terra, pagar o crime que tinha cometido. Então, ele diz que viu rolar não sei o que aos pés do cadafalso, viu o sangue correr, e mais pungente se me tornou a minha dor. Quando ele vê a consecução da consequência de que nos fala Hermínio Miranda, a consequência do crime que ele tinha cometido ali diante dele e nele próprio, no seu corpo, ele então sentiu essa dor mais pungente ainda.
Foi então perguntado ao espírito Lemaire: era uma dor puramente física, análoga à que proviria de um grande ferimento, pela amputação de um membro, por exemplo? Ele diz não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. Nós vemos que o remorso é uma passagem obrigatória também para a retomada de processo de aprimoramento do espírito, muitas vezes pela expiação, pela prova mais dura. Então nós vemos aqui que é o remorso. O remorso é uma situação, e nós depois vamos também estudar isso um pouco mais à frente. O remorso é um momento em que a criatura está começando o seu despertamento. Ele começa a lamentar. É certo que às vezes, e os espíritos superiores nos alertam a esse respeito, às vezes ele sente um remorso, digamos assim, fabricado por ele mesmo, pelo próprio espírito, porque ele não quer sofrer as consequências. Então ele declara que está com remorso ou declara que está arrependido, mas no fundo ele está dizendo, como se diz, da boca para fora, ele está dizendo que não quer a consequência do ato praticado ou dos atos praticados. Os que infringem a lei de uma forma ou de outra, não exclusivamente através de crimes perpetrados assim por assassinato, mas de todos os demais crimes, eles tentam dizer que estão arrependidos, mas esse arrependimento, informam-nos também os espíritos superiores, muitas vezes não é real, não é verdadeiro. É apenas uma hipócrita declaração para que o espírito que deseja não responder pelos seus atos, então busca, digamos assim, comprar a compreensão dos outros que estão ali, ou como juízes, diante do caso que se lhes apresenta, ou de várias formas, às vezes até apenas em uma conversa entre pessoas que se conhecem ou mesmo entre amigos. Essa é uma situação que fica muito patente quando nós estudamos aqui, começando nesta resposta, e depois em outras respostas também o Lemaire vai nos conduzir a esta reflexão profunda sobre a natureza da dor moral. A dor moral tem uma natureza especial, e a dor física que todos nós conhecemos, aliás, nós todos conhecemos ambos os tipos de dor. Mas em várias oportunidades nós vamos também ver que os próprios espíritos que experimentam ambas as dores no plano físico e no plano espiritual, eles dizem que a dor moral é mais pungente, é mais, se é que podemos dizer, é mais dolorosa essa dor do que a dor física. Nós continuamos a estudar com profundidade estes movimentos íntimos do espírito Lemaire, que servem esses movimentos para todos nós, em nosso próximo encontro pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas,
possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,